Bem-vindos e bem-vindas a todos. Vamos aguardar um minutinho que a Priscila está entrando, né? E daqui a pouquinho ela já está aí com a gente. Daniel, eu vou ficar aqui, vou desligar minha câmera, mas estou aqui no apoio, qualquer coisa que você precisar, estou por aqui, tá? Tá ótimo. Obrigado, então, Alexandre. Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, né? Nós estamos aí nessa primeira plenária Saúde e Migração. Eu sou Daniel Granada, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu já tenho trabalhado no Brasil com questões relacionadas à migração desde pelo menos 2012, né? Eu trabalhava anteriormente na Univates, no Rio Grande do Sul, e eu fiz, sabendo da plenária, não é? Eu fiz uma proposta para a gente debater aqui a questão da situação dos trabalhadores imigrantes nos frigoríficos do sul do Brasil, que é, coincidentemente, um artigo também que a gente acabou de publicar na revista Horizontes Antropológicos, né? Saiu nesse último dossiê sobre a pandemia. Quer dizer, eu estou bem contente de estar aqui abrindo esse espaço para que a gente discuta. Infelizmente, o nosso outro colega, o Daniel, que faria parte da mesa, teve questões pessoais e não vai poder estar presente, né? E a Priscila, que é minha colega, parceira, ela deve estar entrando aí, daqui a pouquinho ela já está aqui com a gente, né? Então, a gente vai falar um pouco, não sei se vocês gostariam de se apresentar, eu não sei exatamente qual é a dinâmica, porque ela é autogestionada, mas eu estou vendo que nós somos 11 pessoas, talvez vocês pudessem também se apresentar para a gente já quebrar o gelo, manter um diálogo mais próximo, né? E se conhecendo, porque a ideia da plenária é justamente a gente ter um debate e depois ter propostas. Então, o artigo é mais um disparador, não é, do que algo que já vem pronto dessa forma e que a gente deve aceitar do jeito que está. A ideia é da gente criar uma dinâmica depois de trabalho, porque eu tenho que fazer um relatório dessa sessão e enviar para os organizadores também, que vai fazer parte do relatório final. Então, vai ser um produto coletivo muito mais do que individual. Me sinto muito mais como alguém que está abrindo um espaço aqui para a gente poder colocar esses assuntos em pauta. Então, fiquem à vontade aí para se apresentar, abram a câmera, microfone, como quiser. Olá, tudo bem? Meu nome é Sueli, eu participei da plenária de manhã, apresentei meu projeto de extensão aqui na Universidade Estadual de Maringá, sou do campo da geografia, já discuti muito trabalho no meu percurso acadêmico, né? Na verdade, sou de São Paulo, depois eu migrei, né, para o Paraná. E no meu percurso de mestrado e doutorado, eu fiz o debate sobre trabalho com os piauienses, o CEAGESP. E aí, num outro momento, né, em 2012, nós tivemos aqui essa leva de haitianos aqui para os frigoríficos do sul do Brasil. E eu vim em 2010 para cá, achei que não ia ter o tema que eu estudei, mas veio. Mas, atualmente, eu estou trabalhando mais assim, no campo da educação, da saúde mental, e não estou mergulhando tanto no campo do trabalho, né? Porque nós temos aí outros, são muitas frentes, e eu abracei todas as frentes, né? Mas a gente tem interesse ainda de escutar, ouvir, eu quero acompanhar o que está sendo discutido, porque está tudo muito interligado, né? Essa discussão. Aqui em Maringá, quem toca muito debate é a Associação dos Estrangeiros, com advogado, com direitos trabalhistas, e temos um pesquisador de Presidente Prudente, que veio fazer pesquisa aqui no campo do trabalho, do Departamento de Geografia da Unesp. Até convidei ele para vir assistir, né? Acho que é Daniel também, não lembro direito, mas assim, de vez em quando aparece essa temática aqui, e eu estou aqui mais para ouvir. Se eu puder contribuir, eu contribuo, tá bom? Então é isso. Obrigadão, bem-vinda. Quem mais aí, colegas, que se habilita, por favor?
Raquel, Nicole, Matheus, são os nomes que eu consigo ver aqui. Tem mais gente aqui para baixo. Posso falar? Pode. Eu me chamo Raquel, eu sou assistente social do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, o CEDIC, organização que atua pela defesa dos direitos da população migrante aqui em São Paulo. Eu atuo como Raquel. assistente Obrigado. social e atuo também na área de regularização migratória. Bacana, obrigado pela presença. Quem mais, por favor? Bom, vou aproveitar para me apresentar, então. Estou aqui como apoio, mas sou Alexandre, sou antropólogo também, como Daniel. Pesquiso migração e saúde já tem um tempo e trabalho no Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, que é uma das organizações que está puxando o processo da plenária. Tá ótimo. Alexandre, a Priscila está dizendo aqui que está tentando entrar, mas não está... Não sei se ela está na antessala. A gente alterou o link, eu mandei o e-mail, não sei se ela está entrando no link antigo ou no atual. Vamos usar ela. Alguém mais quer se apresentar? O pessoal está meio tímido, meio tímidas também. Acho que funciona mais chamando, viu, Daniel? Pedindo. Matheus, você quer se apresentar? Não. Tem o Cássio, a Renata também. Tem outros que são nomes, a Thalita, outros nomes institucionais. Aí. Fiquem à vontade, pessoal, para entrar, que aí a gente... Não é? A gente fala tanto em humanização, em contato, não é? Na saúde, a gente precisa se mostrar um pouquinho para ficar mais à vontade aqui no papo. Né? Acabei de sair de uma aula, tá, todos os estudantes ficam todos no quadradinho, ninguém se mexe. Não, é uma situação para a gente pensar também. Essa nova forma de comunicação aí, que é curioso, que veio com força total aí na pandemia. Né? Mas o pessoal não está motivado para aparecer. Eu vou começar aqui, né? A gente vai conversando. A Priscila deve estar se virando lá para achar o link, daqui a pouco ela está aí também, não é? Mas quero fazer algo bem com o rigor que o tema merece, mas ao mesmo tempo que nós possamos ter aqui um debate que nos traga algumas ideias aí para frente de como, se não modificar, atenuar ou encontrar soluções aí, né, reflexões para a situação dos trabalhadores migrantes nos frigoríficos aí do sul do Brasil. Né? Então, eu fui levado a esse tema, né, porque dentro da pesquisa entre saúde e migrações, né, a gente entende a saúde não apenas como o bem-estar físico, né, dos indivíduos, né, mas como um conjunto de fatores, né, dentro do conceito ampliado de saúde, que leva em conta também as condições de vida, né, as relações de vida e trabalho, né, que são centrais aí na estruturação, especialmente quando a gente fala de pessoas em situação de mobilidade humana. A gente sabe que dentro da teoria das migrações, não é? A teoria da atração e repulsão, durante os anos 70, 60 e 70, principalmente, explicava muito, né, os fluxos migratórios, com base nas vantagens comparativas que o imigrante tinha, não é? Ao deixar o país de origem e buscar melhores condições de vida num outro país. Né? Esse debate foi se complexificando. Hoje em dia, a gente dá muita atenção e muito valor às redes sociais, também a circulação dos migrantes, pensando em redes transnacionais, não é? E como circulam saberes, pessoas, bens, não é? Dentro de determinadas redes, não é? E também relacionado, não é? Com essa questão de que não são apenas as populações em deslocamento que são afetadas pelos processos migratórios, mas as populações locais, elas são grandemente tocadas. Bem-vinda, Priscila. Elas são grandemente, né, tocadas pelos processos migratórios, né, e elas são afetadas. Eu vou abrir para a Priscila se apresentar, que chegou agora, minha colega, minha parceira, minha cúmplice, né, ficar
Fica à vontade aí, Priscila, para se apresentar. Habilita o microfone. Habilita o microfone. Boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso, eu tive um probleminha para entrar, mas eu sou professora da saúde coletiva da Federal da Fronteira Sul, em Passo Fundo, e trabalhei com o Daniel no Vale do Taquari. A gente continua numa parceria de pesquisas, né, no projeto Covid Humanidades, em que a gente tem investigado sobre a questão dos trabalhadores de saúde e outras populações, como os trabalhadores em frigoríficos, né, nas regiões que a gente já estava, né, que era no Vale do Taquari, e agora no Oeste Catarinense, que é um pouquinho desse trabalho. Então, boa tarde a todos, e vou voltar para a tua apresentação e depois a gente abre para conversa. Então, eu estava contextualizando, né, as migrações dentro da teoria das migrações, e essa aproximação entre saúde, não é, e condições de trabalho, ela é necessária, não é? A gente precisa estar olhando para as condições de trabalho, porque as condições de trabalho nos frigoríficos, elas são bastante duras, não apenas para trabalhadores migrantes, né, mas para brasileiros pobres que precisam aceitar trabalhar nas linhas de produção, preciso que seja dito. A proposta que eu trago aqui, né, o nosso paper, ele é um paper escrito a 10 mãos, né, porque são 5 pessoas. Né? Sou eu, Daniel Granada, né, Márcia Grisotti, a Priscila Detoni, que a minha colega acabou de se apresentar, a Rosmarie Casarotto, que é uma colega da Univates, né, enquanto a Márcia é aqui da UFSC também, e a Maria Conceição de Oliveira, que é uma colega médica também aqui do campus Curitibanos, da UFSC também. Então, vamos começar. Como é que eu faço para circular esse... aqui. A gente faz parte, não é, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Brasil Plural, não é? E dentro, não é, do Brasil Plural, a gente mantém um projeto de pesquisa Covid no Brasil, análise de impactos sociais da pandemia entre profissionais de saúde e população em isolamento, né, um projeto financiado pelo MCTIC, e que é coordenado, né, ele integra a rede Covid Humanidades, né, coordenado pelo professor Jean Segata, da URGS. Né? Então, a rede de pesquisadores, aqui na UFSC, quem coordena é a professora Márcia Grisotti, né, o nosso grupo de pesquisa. E esse trabalho também faz parte, né, de uma pesquisa que a gente tem que chama Saúde e Migrações no Sul do Brasil, uma perspectiva socioantropológica, né, que eu já venho desenvolvendo ele desde 2017, 2018, e teve um financiamento também do CNPq, na época que existiam ainda financiamentos para pesquisa nesse país, né, cada vez mais escassos. Né? E eu agradeço a presença de todos e todas aí, né? Saúdo a organização do evento por criar esse espaço, essas plenárias autogestionadas, que eu achei bem interessante como proposta. Né? Então, vamos lá. Começo falando, então, sobre a Covid no Brasil e a necropolítica. Não é? Nós todos temos acompanhado, estarrecidos aí os desdobramentos dessa pandemia. Não é? No ano passado, no mês de abril, eu publiquei no boletim da Unpox sobre a pandemia, não é? Que era coordenado, à época, pelo Rodrigo Toniol e por outros professores, não é? Pensando, né, a tragédia que se anunciava naquela época, e obviamente a gente não tinha dimensão, né, sobre a Covid no Brasil como necropolítica, né, mas de uma tragédia já anunciada. Né. A gente não pensa, né, que essa necropolítica do governo, né, eu não entendo assim, que ela começou com a pandemia. Né. Nós, ao longo da nossa história, né, e não há nenhuma satisfação em dizer isso, né, nós passamos porque a gente entende de diversos regimes necropolíticos, né, regimes no sentido, não é, de entender, né, associações etimologicamente embutidas de gestão, criação de regras, né, e que vão invocar não apenas esforços de regulamentação, mas um modo organizado de governo, né, consequentemente de controle sobre aqueles que podem viver, né, e que são deixados morrer. Vejam bem, é uma proposta, não, uma sugestão bem grave, né, entender que a gente pode ter políticas de Estado pensadas, né, para privilegiar alguns em detrimento do outro, né, de outros, deixando outros à míngua.
mas, no nosso entender, isso ocorreu de maneira mais ou menos presente em determinados momentos, né, da nossa história, infelizmente. Né? E para a gente se distanciar, não é, das apropriações que depois começaram a ser feitas, muito relacionadas com o senso comum, o conceito de necropolítica, né? A gente tem que entender que a pandemia, não é, ela não cria nada. Não é? A pandemia em geral, não é, e o que a gente chama de sindemia, ou as pandemias olhadas, não é, localizadamente em algumas áreas, não é, ela não cria nada. Não é? O que ela faz é potencializar tendências que já existiam previamente. Não é? Então, a pandemia, nesse sentido, ela não é um fator que vai criar uma necropolítica, mas ela potencializa, não é? Ela torna mais evidente políticas de morte que haviam, não é? Que já existiam antes, não é? Do advento da pandemia, mas que não tinham sido tornadas, não é? Tão evidentes, né? Pelo menos no período recente, né? Desde a década passada, a gente já começava a ver essas tendências. E onde, não é? A gente afirma que se consubstanciavam nessas tendências, onde, de fato, a gente podia ver ações, não é, destinadas a expor determinadas pessoas a um risco iminente, não é, de perder a vida. Não é? A gente pode citar como exemplo a liberação de agrotóxicos. Não é? Quando a gente libera agrotóxicos, que são proibidos no mundo inteiro, não é? Na Europa há restrições fortíssimas, e aqui no Brasil nós começamos, né, paulatinamente, a liberar agrotóxicos em maior quantidade, cada vez mais nocivos, né, para a saúde e para o meio ambiente. Isso aí pode ser visto dentro de uma política dessas, de desregulamentação daquilo que estava estabelecido. A gente pode entender também as políticas de desfinanciamento, precarização do Sistema Único de Saúde, né? Como políticas que colocam os mais vulneráveis, né? Que não têm acesso à assistência à saúde ou assistência à saúde privada, em situação de maior fragilidade, maior vulnerabilidade, quer dizer, essas pessoas passam a ter maior dificuldade para acessar o sistema de saúde, elas passam a ter menores condições de realizar exames, ou ficam na fila de exames durante longo período, não é? E adoecendo em função disso. Não é? A gente pode pensar isso também com relação às políticas previdenciárias. Não é? Quando a gente diminui a produção social, quando a gente aumenta o tempo de trabalho, a gente está aumentando o sofrimento também dos trabalhadores. Não é? Então, a gente começa a ver em uma série de políticas que começaram a ser instituídas, né? Dentro de uma ideia, né, de políticas baseadas, né, na criação de uma maior desigualdade social como um valor positivo dentro da nossa sociedade, né? Essas políticas, né, que visam, então, a produção da desigualdade, elas começam a ser radicalizadas na pandemia, porque colocam em evidência, né, toda a fragilidade que vinha sendo construída dentro desse sistema. Né? E essa propagação acaba sendo proporcionada, né, acaba proporcionando também a propagação do vírus, né, e as consequências, né, que vêm a ocorrer em função dela. Né? Se vocês pensarem bem, não é? Tem o estudo do CPDISA, que hoje em dia é amplamente conhecido e debatido, da USP, não é? Que demonstra que várias ações do governo foram destinadas, não é, a promover o maior contágio da população, e o que a CPI tem investigado também atualmente, né, essa ideia de promover uma certa imunidade de rebanho, não é, que não há comprovação científica. Então, aí a gente tem também uma política que a pandemia acaba tornando mais evidente, não é, no sentido da exposição e de se tornar, então, a população ainda mais vulnerável a passar por um risco ainda maior de adoecimento e, eventualmente, morte. Né? Dentro dessas políticas, né, uma de grande impacto e que nos afeta também dentro das universidades, que são, não é, os espaços de produção de ciência, de produção do conhecimento. Então, esses ataques, né, que vêm ocorrendo às universidades já há alguns anos, né, do nosso nem um pouco saudoso ministro Weintraub, não é, Vélez, não é, que prestaram desserviços enormes, não é, o sistema educacional do país, né? Então, desde lá, não é, a gente já vem com ataques não só às universidades, mas como a estudantes e professores universitários, não é?
que vem tomando corpo, né, dentro dessa ideia, né, de negação da ciência, né, e que são capitaneadas, né, pelo nosso chefe de Estado. Então, quer dizer, a negação da ciência, né, desrespeito às regras internacionalmente recomendadas, prescrição de medicamentos sem efeitos comprovados para o tratamento da Covid, né, vão ser apenas alguns exemplos de um quadro dramático, né, que vai demonstrar para aqueles que vão vir, né, depois de nós, um dos momentos mais difíceis, então, não é, pelo qual passa o nosso país. Né? Então, a situação dos trabalhadores migrantes, né, dentro desse quadro, que vai ser colocado em relevo aqui, não é, que está mais evidente lá no artigo da Horizontes, ela oferece, então, apenas uma das dimensões, né, da tragédia humana pela qual a gente vem passando. Né? Então, vejam bem, o que a gente tenta aqui, né, colocar é que essa fragilidade a qual os migrantes acabam sendo vítimas, não é? Ela não é apenas localizada, não é, com relação aos migrantes, mas ela faz parte, né, de um cenário mais amplo, do qual eles, pela própria condição migratória, não é, são pessoas que precisam, né, de uma atenção diferenciada, acabam sendo também vítimas preferenciais aí, e mais expostos ainda a essa contaminação. Bom, metodologia, como é que nós fizemos, né, o trabalho que nós apresentamos aqui? Nós fizemos a web etnografia, né, que é bem conhecida já e é cada vez mais utilizada nos estudos. A gente coletou informações junto a agente comunitário de saúde, contatos com migrantes que a gente já tinha previamente, antes da pandemia, não é? A gente tem informantes em Lajeado, Encantado, Concórdia, Chapecó, a gente entrou em contato via e-mail, alguns a gente fez entrevista, né? A Priscila fez também por telefone, por WhatsApp, né? Então foram várias formas da gente colocar dados. A gente também utilizou matérias e entrevistas disponibilizadas, né, em sites de rádio, entrevistas de jornal. Também a gente obteve informações através da imprensa, né, e blogs, a gente utilizou todo o material que a gente tinha à disposição. E esse artigo, né, a redação dele, a coleta de materiais vai compreender o período, então, entre março e agosto de 2020. Então, talvez algumas informações ainda necessitem, né, de atualização, mas foi esse período que a gente estava ali coletando os dados que vocês vão ter aqui. O que a gente fala, então, a região geográfica, não é? Na qual a gente fala, se concentra aqui nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Concórdia, Chapecó, Porto Alegre, né? Ali a região de Lajeado e Encantado, né? Que não são na grande Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul. Então, essas cidades, né? Elas concentram grande número de imigrantes, elas concentram produção, não é, de frigoríficos, né? Tem alguns frigoríficos situados nessa cidade, né? Grande número de imigrantes, mas também, não é, são cidades avaliadas com bons índices de qualidade de vida, né? São cidades que o IDH, não é, Índice de Desenvolvimento Humano, ele é bastante alto. Algumas em 13º, outra em 10º lugar nos estados, né, que é uma condição de vida medida pelo índice, não é, como bem favorável com relação às demais cidades. Né? Então, a gente tem que os frigoríficos, né, as indústrias frigoríficas, elas são as que mais absorvem mão de obra imigrante no Brasil, e por isso a necessidade, né, da gente olhar para essa temática em uma plenária sobre migração e saúde. Né? Sendo o setor que mais emprega, né, a gente precisa também estar atento, porque dentro desse setor também ocorrem, né, violações de direito do trabalho, né? Os migrantes acabam sendo potencialmente mais vulnerabilizados em função de não entenderem, muitas vezes, a legislação trabalhista, e também, não é, muitas vezes não entenderem as orientações, não é, que são dadas para o trabalhador. Tem um artigo que a gente publicou, a professora Fernanda Storck, da Univates, em 2018, que trazia justamente o caso de um imigrante que perdeu os dedos da mão direita, se eu não me engano, em função de estar trabalhando numa máquina de moer carne, não é? E não ter entendido as instruções de como parar a máquina em caso de acidente. Então, ele teve
problemas sérios na mão e entrou na justiça e finalmente ele acabou ganhando. Esse artigo de 2018 ele descreve um pouco a situação que ocorreu, né? Então, a imigração de haitianos ela vai se intensificar no Brasil, né? 2010, isso aí para quem estuda migrações já está bem trabalhado, aí, vários artigos em várias regiões do país falando do terremoto e a crise política que gerou um êxodo, né, de imigrantes para o Brasil, e no caso do Vale do Taquari, né, acabou sendo caracterizada, então, uma migração de trabalho, porque eram pessoas que vinham, inicialmente teve empreiteiros da região, também frigoríficos que foram recrutar essas pessoas do norte do Brasil. Uma vez recrutadas, elas vinham de ônibus, né, uma viagem que durava 5 dias, né, imagina, do norte do Brasil em ônibus até o Rio Grande do Sul, ficavam hospedados, né, em hotéis, em albergues da região, e eu participei das primeiras jornadas de orientação aos imigrantes que tinham chegado no frigorífico Dália em 2012, não é? Eu fui até lá, fiz uma dinâmica apresentando para eles, para que eles falassem um pouco das suas próprias vidas, né? Das suas trajetórias. Então, desde lá a gente começou, não é? A se sensibilizar a essa situação dos imigrantes na região. Inicialmente, não é? A gente caracterizava como uma imigração haitiana, mas o perfil vem mudando bastante. Quem tem estudado tem acompanhado, né? A gente tem a chegada grande de venezuelanos, né? A gente tem também senegaleses, bengalis que moram lá na região, na cidade, né? E existem relatos repetidos, né? Não só quando a gente entrevista os imigrantes, mas o pessoal da gestão da saúde, ou quando a gente entrevista gestores que falam, né, da situação de exploração dessa mão de obra, né? Vários estudos que têm sido feitos têm documentado isso, né? Bastante preconceito, porque apesar de serem regiões de migração histórica, não é? Elas não se veem muitas vezes como imigrantes, se veem como estabelecidos, né? Como diria Norbert Elias, né? No livro clássico lá, Os Estabelecidos e Outsiders, não é? Os imigrantes que chegam depois são vistos como os outros, não é? Então a gente não se percebe mais como migrante, não é? E ainda imputa uma certa xenofobia, não é? A gente pode dizer isso, medo do estrangeiro, não é? Quando a gente tem os novos imigrantes que chegam, é? Para trabalhar. Então, preconceito, dificuldade de moradia, não é? As pessoas moram em locais de salubridade duvidosa, né? Em Lajeado, por exemplo, né? Na época da pesquisa, a gente tinha imigrantes que moravam em regiões onde os aluguéis são mais baratos, que eram zonas inundáveis, né? Pelo rio Taquari, que é o rio que corta a região ali, e esses imigrantes, quando dava as cheias do rio, acabavam tendo que ser abrigados no ginásio municipal da cidade, né? E agora, no período da pandemia, houve a cheia no ano passado e a situação trágica de quem não pode fazer isolamento social e tem que ser acolhido dentro dessas estruturas municipais, né? Dificuldade de acesso ao serviço de saúde, que se dá tanto pela nacionalidade estrangeira quanto pela desinformação, né, com relação aos meios de acesso, né? Então, aqui em Santa Catarina, em Chapecó e Concórdia, não é? São as cidades que abrigam, então, um grande número de imigrantes que vão trabalhar na indústria de alimentos. No artigo, eu não vou fazer isso aqui, não é? Mas no artigo, a gente explica, não é? Como é que se dá essa interiorização da pandemia, não é? Como é que a gente começa, não é? Com a pandemia nas zonas litorâneas, e elas começam, não é? A ter casos, especialmente nessas cidades que concentram frigoríficos, circulação de mercadoria e aqueles serviços que são ditos serviços essenciais e que não podem parar durante a pandemia, né? Então, essas indústrias frigoríficas, elas têm sido foco de disseminação da Covid, não apenas no Brasil. Então, vejam bem, se trata de um problema local, entretanto, não é? Com ramificações globais, não é? Não é só aqui que os frigoríficos foram foco de disseminação da Covid, não é? A gente teve documentado, não é? Vários outros países da Europa, Estados Unidos, países da Europa como a Alemanha, a França, né? Que também tiveram
casos de disseminação do vírus em frigoríficos, né, relacionados às condições ambientais de trabalho, né, que a gente teve também termos de ajustamento de conduta, né, fechamentos pelo Ministério Público de alguns frigoríficos também, né, para tentar conter os primeiros surtos, né, elevado número de casos que foram confirmados, então, nesses ambientes, né? Bom, dentro da nossa pesquisa, a gente encontrou um documento que é muito interessante, né? Que é da Academia Nacional de Medicina da França, em parceria conjunta com a Academia Nacional de Medicina Veterinária. Eles lançaram, então, não é, em 24 de... Cadê? Aqui. Eles lançaram, então, no dia 24 de junho, né, de 2020, um comunicado à imprensa intitulado Os Abatedouros, um alvo maior de prevenção da Covid. Né? Então, e foi um documento que para nós foi riquíssimo, né? Porque pensava ali formas de contenção da disseminação do vírus nos frigoríficos europeus. Né? Então, o conteúdo, né, desse documento vai explicar que, desde o início, né, da pandemia, né, esses abatedouros industriais, especialmente de porcos e aves, foram locais de importante disseminação da Covid em diversos países. Eles citam nominalmente ali França, Alemanha, Holanda, Irlanda, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Vejam bem, né, são diversos países que são acometidos, então, por casos de disseminação do vírus dentro dos frigoríficos. Né? Então, no maior abatedouro de porcos da Europa, que fica na Alemanha, dos 6.139 pessoas que trabalhavam no estabelecimento, 1.500 foram infectadas, né? A maioria dos casos, devido à situação de vulnerabilidade e precariedade social na qual se encontravam. Então, segundo esse comunicado, eles vão dizer para a gente que a origem da contaminação não é humana, não é? E ela não tem relação com os animais abatidos. Vejam bem, há uma preocupação muito grande, não é? De se diferenciar, não é? Que não se trata dos animais contaminados, mas de contaminação interhumanos, não é? Que é uma preocupação com relação a doenças que eles já tiveram, como a doença da vaca louca, não é? Então, eles dizem, né, no comunicado, que foi experimentalmente demonstrado que os porcos e aves eram resistentes ao SARS-CoV-2, que não haveria perigo de contaminação para os consumidores, né, e que a possibilidade de contaminação em animais e sua transmissão para os humanos dentro do ambiente dos frigoríficos é um tema muito sensível para esses países europeus, porque ele traz à memória, então, experiências de abate de animais, como foi o caso da doença da vaca louca, né? Que ela sim transmitida, né? Uma zoonose transmitida pelo consumo de carne também para humanos. Também foi mencionado o aspecto de fatores ambientais, a atmosfera dos locais de abate e corte, né? Sendo fria e úmida, acabam por favorecer o desenvolvimento de focos da Covid nos abatedouros. Nos ateliês de corte e desossa, né, frequentemente as temperaturas são baixas, né, o vapor de água liberado pela respiração dos trabalhadores levaria também a uma condensação rápida e umidificação das máquinas, né, das máscaras, aliás, o que prejudicaria a capacidade de filtração. Então, tornaria mais difícil, né, a respiração nesses ambientes. Então, em suma, nas condições de trabalho difícil, a dificuldade de se respeitar um distanciamento físico, tanto nos vestiários quanto linha de produção e, além do mais, no transporte. Né? Muitas dessas pessoas eram transportadas ou são transportadas em transporte coletivo, né? Que a gente sabe é o segundo local, logo após os hospitais, né? O segundo local de maior risco de contaminação é no transporte coletivo. Né? Então, esses fatores acabariam proporcionando, não é, uma maior exposição ao contágio e ao vírus. Eles também vão detalhar, não é, a presença de trabalhadores imigrantes dentro desse relatório,
falando expressamente, não é, que a presença dos imigrantes e as condições de vida insalubre que eles apresentam eram ainda uma situação maior que se acrescentava, não é, essa vulnerabilidade. Vejam bem, em nenhum momento, não é, o relatório questiona os salários, não é, ou as condições de trabalho no qual as pessoas vivem, mas eles buscam encontrar meios de evitar, não é, o contágio através do estabelecimento de determinadas normas, né? As pessoas vivem em locais que são insalubres, né? Porque não tem condições de pagar um local melhor para viver, não é? Mas isso não se coloca em questão, quer dizer, você coloca em questão o contágio, mas não coloca em questão, então, o funcionamento, não é, do sistema, não é? Então, no caso brasileiro, os locais de abate e corte e desossos de animais, né, também vão se encontrar condições de trabalho precárias, as quais se submetem trabalhadores que não têm outra alternativa senão aceitar, né, essas condições desumanas de emprego e salário, né, que vão permitir a sobrevivência. Tem um livro, não é, pequeno em tamanho e grande em conteúdo, do professor Antunes, que ele explica, não é, que a pandemia de coronavírus ela pode ser compreendida como a consequência de uma simbiose de uma crise estrutural do capital, e crises sociais e políticas profundas, né? E que essa imbricação trágica, né, entre o sistema de metabolismo antissocial do capital e a crise estrutural e a explosão do coronavírus, né, ele sintetiza na ideia de capitalismo pandêmico, né? A gente acaba também percebendo aí dentro dos frigoríficos, né, essa ideia de capitalismo pandêmico. Então, a pesquisa de campo ela foi desenvolvida nessas cidades, né? Cada uma delas, né? Lajeado, Encantado ou Concórdia de Chapecó, nos estados apresentam especificidades, né? Dentro do movimento migratório. Essas especificidades estão detalhadas no artigo, tanto com a chegada de imigrantes e como eles se interiorizam, como a disseminação também do vírus, né? E como isso vai ocorrendo dentro dos frigoríficos, né? Em cada uma das regiões. Esses casos registrados no frigorífico do sul do Brasil colocam em evidência, né, um descompasso que a gente precisa interrogar, né, entre os altos índices de qualidade de vida que são oficialmente estabelecidos para esses municípios, né, a contabilização de altos casos também de contaminação por Covid-19 em ambientes marcados pela acentuada presença de trabalhadores migrantes. Evidentemente, não são apenas migrantes, né, mas no caso do imigrante, a situação ela é de vulnerabilidade maior, né? Tá, os abatedouros no Brasil, né? Tá em francês, que a gente apresentou há um mês atrás da França, esqueci de corrigir ali, desculpa. Então, essa aqui são duas, é uma planta, não é, do frigorífico Aurora, não é, em Chapecó. Parece que é um maior aqui do Brasil, né? E aqui a gente tem a linha, né, de produção, onde se cortam as carnes ali, as pessoas trabalhando, era aquilo que falava um pouco comunicado, né, desses ambientes. Então, se a gente analisa, né, o caso de disseminação da Covid nos frigoríficos nas cidades de Lajeado e Encantado, né, Chapecó e Concórdia, a gente pode encontrar, então, alguns pontos em comum que vão nos auxiliar na interpretação, então, dessas relações entre mobilidade humana, né, disseminação do vírus e os processos de saúde e adoecimento. Então, quando a gente tenta compreender, não é, os motivos pelos quais essas cidades, não é, concentram frigoríficos, elas possuem altos índices de qualidade de vida e atraem imigrantes, não é, por que elas apresentam, então, maiores números de casos confirmados de Covid, não é, no interior dos seus respectivos estados, né? A gente precisa pensar também sobre a interiorização e o impacto da pandemia em cidades de médio e pequeno porte do país, que dentro da escala das cidades, né, vejam bem, Chapecó, durante um período aqui, foi a cidade com o maior número de casos, passando Florianópolis, isso em números absolutos, sem fazer números relativos com relação à população, né? Então, os casos de contaminação foram enormes, né? Agora, quem viu esse final de semana, esse horror do chefe do executivo indo passear de moto lá, não é? Esquece que há um mês atrás, 45 dias atrás, faltava oxigênio nos hospitais e a cidade passou um drama semelhante, não é, ao que ocorreu, então, no Amazonas, não é? Nos meses de janeiro, né?
Então, a classificação dos frigoríficos, não é, como serviços essenciais, por se tratar de indústria alimentícia, não é, ela faz com que os trabalhadores, não é, ela fez ou ela promoveu, não é, que os trabalhadores e as rotinas acabassem sendo alteradas, não, por decretos de não sendo alterados, porque eles tiveram que continuar trabalhando pelos decretos de distanciamento social. Nesse caso, não é, a gente torna evidente, não é, ou deixa transparecer uma relação complexa entre mobilidade humana, capitalismo e pandemia. Não é? A gente defende que essas relações elas não são fortuitas, não é? Que são relações previsíveis, não é? E que vão se inserir, portanto, em um quadro mais amplo de políticas que se destinam a atribuir o poder de escolher, não é, quais indivíduos devem ser protegidos, aqueles que ficam em casa e não se expõem, não é? E quais podem, portanto, ser expostos aos riscos de contaminação. A falta, então, de medidas de contenção da disseminação do vírus nos frigoríficos, né, em nome da produtividade, ela vai ter, então, como efeito colateral inicial, suspensão de importações. Né? No final de julho, algumas pessoas acompanharam, né? No final de julho do ano passado, diversos jornais começaram a noticiar que a China havia suspendido a importação de carnes, né, de determinados frigoríficos, por suspeita de contaminação. Né? Isso aí não ficou comprovado. Surge também a notícia de que foram identificados traços SARS-CoV em embalagens de frango exportados do Brasil. Segundo a reportagem, a empresa responsável pelo envio de asas de frango contaminado, né, ela era de Santa Catarina. Essa realidade trágica, então, da pandemia, né, quando a gente passa, vejam bem, né, esse artigo aqui, escreveu quando passava 400 mil mortos. Olha que horror, agora a gente está passando 500, não é? E sem perspectiva ainda de sair, não é, desses números assustadores. Quando a gente escreveu o artigo, a gente estava em 100 mil mortos. Né? Depois veio para a revisão, a gente estava em 200. Né? Quando a gente mandou para publicar, a gente alterou para 300. Quando eu apresentei no mês passado, estávamos em 400, e esse mês já estamos em 500. Né? É chocante quando a gente acompanha assim. Nos registros oficiais do governo brasileiro vão acabar, então, por descortinar, não é, com maior evidência, um presente sombrio para os migrantes laborais, porque são postos a trabalhar em condições de salubridade questionáveis, não é, expondo a sua saúde a riscos, então, de contaminação. A gente chega aqui a umas considerações finais, vejam bem que são considerações, não se tratam de conclusões, porque a gente entende, não é, que a gente está ainda em um processo que está se desenvolvendo, né? A pandemia não acabou, a gente está no meio aí de também questões na esfera política, né? Que são bem graves, que estão vindo à tona, né? Então a gente traz, né, dando essas considerações finais aqui, a ideia de que aquelas pessoas, né, que abatem e cortam os animais também são classificadas como menos prioritárias, né, dentro do setor da indústria alimentícia de proteína animal, né? Que é um setor em que a produção é essencial, mas as pessoas são descartáveis. Né? O controle dos corpos, nesse caso, passa por aqueles cujos corpos não podem parar de produzir, não é? E se pararem, por força da doença, poderão ser substituídos a baixo custo. A necropolítica aqui age, então, de forma dissimulada, em um quadro em que a manutenção das atividades essenciais para a vida de certas pessoas, né, vai poder, então, colocar em risco a vida daqueles que podem ser deixados, né, para adoecer ou morrer. Né? Constitui-se, assim, nos frigoríficos da região sul do Brasil, um triste cenário. No local onde se abate e cortam os animais não humanos, né, longe dos olhos dos consumidores, existem também outras formas de classificação que vão dividir, então, os seres humanos, né, em diferentes categorias de humanidade. Né? Dito isso, a gente vai abrir para a Priscila, né, que vai falar um pouco sobre as questões psicológicas, né, o sofrimento psíquico que envolve aqui essa questão dos trabalhadores. Né? Aqui tem os nossos contatos, para quem quiser conversar. Eu vou parar o compartilhamento e a gente abre logo em seguida para o debate. Tá bom? Muito obrigado. Priscila, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. A partir, né, da apresentação do Daniel,
acho que é importante a gente pensar na questão da saúde do trabalhador, né, e da trabalhadora, e de quanto ela foi desinvestida, né, com o fim do Ministério do Trabalho. Então, algumas regiões nós tivemos somente o Ministério Público do Trabalho, que conseguiu parar alguns frigoríficos por um tempo, por ser esse local de disseminação. E somado a essa realidade, nesses locais que a gente fez no Vale do Taquari, no oeste catarinense, a gente tomou as plantas desses locais, mas nós sabemos que várias cidades pequenas, por exemplo, de 4, 5, 6 mil habitantes, 2, 3 ônibus vão por dia nos frigoríficos para fazer o revezamento. E o transporte nunca foi feito com 50% no Rio Grande do Sul e nem em Santa Catarina, né? E as medidas não foram seguidas, né, as medidas de distanciamento nem dentro dos frigoríficos, muito menos dentro do transporte que estava levando esses trabalhadores. Então, quando pensamos em saúde do trabalhador, pensamos em várias questões, né, em todo o processo de negação que ele precisa fazer para o outro dia estar voltando dentro desse espaço. E os imigrantes têm somado a isso, né, a questão da moradia insalubre e também que muitas vezes os familiares que ficaram no país de origem financiaram essa viagem para eles e eles têm a obrigação de estar mandando uma verba para essas famílias. Então, tudo isso acaba abalando psiquicamente essas pessoas, né? E, por exemplo, no Vale do Taquari, a gente sabe que tem os espaços de assistência social em que tem um acolhimento para imigrantes, né? No oeste catarinense vem sendo construído, tem alguns espaços, por exemplo, em Chapecó, que tem algumas UBSs que têm se dedicado a estudar e fazer esses acolhimentos, mas nós precisamos desenvolver mais políticas públicas dentro desse sentido e capacitar também trabalhadores dentro da área da saúde para poder olhar para isso. Só que é muito difícil nesse momento por não ter a regulação do Ministério do Trabalho, né, como existia, e também a questão da lei de 2013, que era colocado em que os frigoríficos já eram colocados como local precarizado e que tinha que se fazer em tempo de descanso, um revezamento, porque era um local onde se tinha maior burnout, e também a situação da lerdose, né, que acaba sendo a inflamação dos tendões, né, a fisioterapia não tem utilizado muito mais esse termo lerdose, mas a gente tem pensado, né, um pouco nisso, e até no nosso artigo a gente escreveu sobre isso, escreveu retomando também aquele documentário feito no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, Carne e Osso, e acabou tendo que fazer cortes, né, pelo modelo também do artigo. Mas acredito que é um processo de poder conscientizar, né, esses trabalhadores para voltarem a pensar dentro dos espaços coletivos, né, e também políticas públicas voltadas para a imigração, porque geralmente os postos de trabalho mais difíceis, onde tem menor temperatura, mais umidade, onde eles têm que carregar maior peso, são destinados para os imigrantes e pessoas negras, né? Então, também está colocado uma questão do viés, né, da xenofobia e do racismo ali. Eu tenho um olhar, né, mais da psicologia social, assim, que eu trago alguns pontos para a gente poder pensar, mas acredito que as políticas públicas elas devam ser pensadas dentro de uma lógica de saúde única, o que vai bem contrário desse sistema capitalista, né, necropolítico, de que algumas vidas passam a ser descartáveis, né? Então, teria que se pensar também em questões da preservação do ambiente para a diminuição do impacto, né, de pandemias futuras, né, ou dessa situação de supervírus, superbactérias, e acredito que a gente vai demorar ainda para sair disso que a gente está vivendo, ainda mais nesse momento negacionista, né, e da ciência desvalorizada, e muitas vezes a dificuldade de mudança dos comportamentos, né, porque os comportamentos, eles ainda têm muito a esfera conservadora, né, principalmente nessas regiões onde foram estudadas. E agora, eu estou na região de Passo Fundo, e daí também estou começando a fazer o levantamento dos casos de mortes que tiveram em Passo Fundo e Marau, e quando o Ministério Público do Trabalho interditou esses locais. Então, acho que a minha conversa seria para que a gente pudesse, né, debater um pouco sobre esse tema, né, e continuar mobilizando, né, que as pessoas possam estar também estudando e desenvolvendo outras formas, né, outras saídas.
uma das saídas que a gente apontou foi um investimento muito grande na questão da atenção básica em saúde, né? Da distribuição de máscaras, da questão das medidas preventivas, né? Que seriam muito melhores do que é feito na gestão da saúde da maioria dos municípios, onde é investido no tratamento posterior, né? Quando a pessoa já está com Covid, que ela passa a se isolar, mas não são pensadas medidas de organização, por exemplo, do transporte coletivo, não são pensadas medidas de distribuição de máscara, por exemplo, para as pessoas que têm um menor acesso, né, seja dentro das empresas, né, ou no seu deslocar cotidiano, e também essa questão da manutenção de acompanhar essas doenças crônicas que muitas vezes passaram despercebidas, porque algumas cidades, né, não sei na experiência de vocês, mas algumas cidades, ao invés de manter a agente comunitária de saúde, que agora não é mais obrigatória, o número, né, pode ter uma por unidade, que a legislação também se modificou, né, se precarizou, para agentes de endemias, né, então, tinha-se todo um conhecimento do território, toda uma ligação com a comunidade que acabou sendo afastada. E a gente percebe isso também na relação com os imigrantes, né? Quando vem conversando com os nossos informantes chaves lá da região de Lajeado e Encantado. Bom, acho que esses são alguns caminhos para a gente conversar. Então, obrigado, Priscila. Pessoal, Alexandre, vamos abrir para o debate aí, né? Vamos bater um papo aí com os colegas, que acho que é isso aí que nos ajuda, né? Que nos mobiliza a pensar que não estamos sós, né? Que a gente pode trocar aí, conversar, bater um papo. Fiquem à vontade para entrar aí. O pessoal estava meio tímido antes, né? No início do debate. Vamos ver se já quebrou o gelo, todo mundo amigo aqui. E vamos lá, pessoal, está aberto aí. Eu vou pegar o arquivo do relatório que a gente tem que fazer, né? A gente tem que preparar para enviar, já vou abri-lo aqui. Posso falar? Fica à vontade. Não, enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui da situação do Paraná. Eu sou diretora de sindicato também, né, aqui da UEM, e eu tenho contato com o pessoal da Sindicato dos Servidores Públicos da área da saúde. E eles estavam falando em reunião que o segundo maior índice de transmissão aqui no estado do Paraná são os frigoríficos. Tem os transportes públicos e segue os frigoríficos. E a área que mais afetou no estado do Paraná é justamente ali em Cascavel, Foz do Iguaçu. Se você pegar o mapa, né, eu como geógrafa pegar o mapa do estado do Paraná e as áreas mais afetadas pela Covid, justamente a área dos frigoríficos, né, cruzando os dados ali, e aí você não vê um rebatimento na política pública, né, na secretaria, porque assim, é sempre o comércio, as áreas urbanas, né, a mídia também não trabalha esse debate, não contribui para isso, né, porque não interessa, é um poderio econômico muito grande para enfrentar, né, na lógica do mercado, então não ajuda. E assim, as UTIs lotadas, daqui a pouco não tem oxigênio, e mantém-se o processo produtivo ali, né? Na mesma escala, como se não tivesse acontecendo basicamente nada. Então, tem que haver uma pressão, acho que essa plenária ela poderia estar sendo um processo de pressão política mesmo, para as nossas autoridades tomarem alguma atitude, né? Que a gente consiga, na plenária final, fazer um documento bastante forte, incisivo, né? Nesse debate dos frigoríficos do sul do Brasil, né? De ter aí uma inserção dos nossos governantes, né? Eles são muito frágeis perto do poder econômico que tem no sul do Brasil, do agronegócio. E a gente tem que mostrar isso, explicitar, trazer a imprensa de alguma maneira e escancarar essa contradição aí. Então, era isso, né? Só reforçando a bela pesquisa que vocês fizeram, Daniel, que contribui muito, né? As informações trazidas aí, comparativas com a Europa, para a gente ter uma referência, né?
bem importante, a Priscila também, né? Está sempre, independente da pandemia ou não, sempre de olho nesse processo, né? Ele só vem agravar um pouco mais do que nós já sabíamos antes da pandemia, né? Então, é isso. Só piorou mais, né? É mais um elemento, né, a Covid, para mostrar esse processo aí, necropolítica, né, como o Daniel trouxe aí. Obrigado, Sueli. Bacana a contribuição. Eu estou olhando aqui, não é, dentro do documento que a gente tem que preencher, não é, que a organização nos enviou, a gente tem propostas para a plenária final, não é? Então, de acordo com o que a Sueli falou, eu já estou colocando aqui como proposta número 1, não é? Denunciar a situação de precariedade enfrentada pelos trabalhadores no frigorífico. Não sei se vocês estão de acordo, a gente pode listar isso como uma primeira proposta. Pode ser? Eu já vou botando aqui. Né? Sim, acho que sim. Acho que tenho mais 2 propostas, mas a gente pode desenvolvê-las melhor, né? Uma é a questão do revezamento nos transportes públicos, né, de trabalhadores e horários, né? É uma das questões que pode favorecer, diminuir a contaminação. E uma outra questão é o fortalecimento da atenção básica em saúde para trabalhar com prevenção e promoção em saúde, né, para não disseminação da doença nos municípios, né? Então, qual seria a proposta? Para eu anotar ali. A primeira proposta seria pensar em estratégias, né, para que cada município possa organizar os transportes públicos com uma capacidade menor do que 100%, né, para evitar a questão da contaminação. Os municípios que conseguiram fazer isso conseguiram uma contenção, né? Eu tenho acompanhado alguns municípios do interior aqui do Rio Grande do Sul que têm conseguido a vacinação desses trabalhadores, né? Que conseguiram antecipar a vacinação também, o que também é uma medida que diminuiu a questão da mortalidade. Só que eles tomaram só a primeira dose, né? Tem mais alguma? Alguém mais gostaria de contribuir aí com a gente, entrar no debate, falar, dar sugestões? A Raquel aí, se quiser falar. Colega Davi, Nicole, fiquem à vontade, eu não estou vendo todos e todas, né? Mas quem quiser contribuir aí é bem importante. Essa proposta vai para a organização, não é, Alexandre? A gente envia por e-mail ali para o pessoal, por e-mail da plenária, e aí a gente já sai com algo que é fruto do nosso debate aqui, né? Que é bem bacana. Oi, professor Daniel, tudo bem? Eu sou a Karina. Oi, Karina. Tudo bom, e você? Tudo jóia, é um prazer te conhecer também, já ouvi falar bastante do seu trabalho. Bom, eu sou advogada e estou no doutorado em Sociologia na Unicamp, com o professor Ricardo Antunes, e recentemente também organizamos uma série de debates pelo Fronteiras Cruzadas, né, que contou com a participação do James Lalane, e eu me lembro muito, de uma forma estarrecedora mesmo, né, os dados que ele começou a apresentar, né, que ele está organizando. Hoje eu cheguei com atraso aqui, então peço desculpas, eu não consegui pegar a apresentação inteira, né, eu vou retomar isso depois, mas de extrema relevância realmente esses dados que vocês têm conseguido organizar e qualificar o debate, né? Eu acho que para a gente conseguir realmente avançar politicamente, né, nessa luta e quebrar com essas políticas de invisibilidade, né, essas necropolíticas que estão todas relacionadas com essa invisibilidade, é fundamental que a gente tenha, de fato, esses elementos, né? E aí eu fiquei bastante curiosa para saber, eu não sei se isso já foi discutido hoje ou não, então peço desculpas, mas queria saber se vocês têm um levantamento da vacinação entre os imigrantes, né, na região contemplada pela pesquisa,
e se vocês notaram, né, questões culturais de resistência à vacinação, né, entre os imigrantes, sobretudo os trabalhadores haitianos, né, no agronegócio, e compartilhar, né, muito brevemente que em São Paulo, em algumas conversas informais, né, eu tenho percebido entre algumas comunidades de imigrantes, principalmente africanos e haitianos, uma questão de falar que é uma doença de branco, né? Que então não teria um risco tão grande assim de morte entre os africanos e haitianos negros, né? Então, eu queria saber se isso chegou a passar, né, na pesquisa, e aí também compartilhar que eu estou fazendo parte de uma pesquisa que é o dossiê Covid-19 no trabalho, que está sendo organizada por um conjunto de pesquisadores de vários campos, não só da migração, pela médica e pesquisadora Maria Maeno, né, aqui em São Paulo, e também vai ser muito legal compartilhar com vocês. Estamos em processo de tradução, né, dos questionários, então por enquanto só tem em português, mas eu vou colocar aqui no chat, e eu acredito que também pode ser mais uma ferramenta aí, né, nesse processo de juntar forças, né, juntar os esforços, então também conte com as nossas redes do Fronteiras Cruzadas aí, no que for possível para dar visibilidade para todas essas pesquisas. Então, agradeço. Legal, muito obrigado, então, Karina, pelas contribuições. Não sei se a Priscila quer comentar, que está falando antes sobre essa questão da vacinação. Oi, Karina, obrigada pelas tuas colocações. A nossa pesquisa foi realizada no ano passado, né? A gente fez as entrevistas quando ainda não tinha feito a vacinação. Eu estou agora com a pesquisa acompanhando os frigoríficos de Passo Fundo e Marau. E aqui uma parte da população que reside nos municípios menores e que os pessoal dos frigoríficos vai para os municípios menores, eles foram vacinados todos, independente da idade. Aí, uma das questões que eu tenho um residente que está me acompanhando, né, para poder fazer o levantamento dessa pesquisa, a gente pode tomar quais são os municípios que conseguiram fazer esse processo de vacinação, e também alguns municípios do Rio Grande do Sul que conseguiram vacinar e que as pessoas vão para Chapecó nos frigoríficos, né? Pelo menos eu tenho orgulho de dizer que a minha cidade natal foi a da região que mais vacinou e vacinou todas as pessoas que trabalham em frigoríficos, né? Por isso que eu tô, né? É uma esperança, pelo menos uma coisa boa que a gente pode contar aqui, que é a cidade de Itatiba do Sul, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Mas é uma cidade super pequena, com 4.000 habitantes, né? E com acesso à estrada de chão. Por isso que talvez conseguiu, pelo número pequeno, pela questão de cobertura de 100% da estratégia de saúde da família, né? Diferente, por exemplo, dos municípios maiores do Rio Grande do Sul, que tem uma cobertura de 40%, 50%. Florianópolis, no início, também foi uma das capitais que conseguiu conter pela cobertura, né? Mas a gente sabe que só a cobertura também não dá conta, né? Diante do negacionismo. Mas acho que vale essas questões que tu traz para a gente reinvestigar dentro desses mesmos territórios nesse momento, já que a gente tem os contatos, né? Com as populações migrantes e também com as pessoas que trabalham dentro dos frigoríficos. A Priscila está tocando num ponto importante, né, que quando a gente fez a pesquisa, falou a vacina não era nem cogitada ainda, né, não fazia parte, né, não era um problema de pesquisa. Né. Aqui em Santa Catarina já não teve informação sobre resistência específica entre população imigrante com relação à vacina. Inclusive, né, os brasileiros, mesmo os que são partidários, né, desse governo, eles se vacinam também. Né? Então, não vai o fanatismo não chega tão longe. Né? Acho que a vacina ela tem uma aceitação muito grande. São grupos bem pequenos e restritos que ainda continuam, né?
endurecidos com relação à vacina. O que se precisa, né, são campanhas de informação. E ontem, inclusive, circulou ali, não é, Alexandre, nosso grupo, o pessoal colocando, nem sei se não foi você que colocou, não é, informações sobre as vacinas e o direito dos imigrantes à vacina, né, em várias línguas de associações de São Paulo, que é uma iniciativa bem bacana aí que a gente, se você tiver aí, Alexandre, podia botar aqui no chat para divulgar para o pessoal. Que aí a gente já faz circular essa informação aí também. Quem puder replicar nos seus grupos, nas suas redes, né? Nunca é demais a gente tá reforçando essas questões. O que a gente procura chamar atenção, não é, nesse artigo, é que existe uma conjuntura, não é, da pandemia, mas que a situação de precariedade e vulnerabilidade não é por acaso, não é, que esse tipo de trabalho acaba sendo reservado, né, de certa forma, para os trabalhadores imigrantes, né, que é um trabalho muito sofrido, penoso, né, e mal remunerado, né, dos trabalhadores nos frigoríficos, né, e que acaba atraindo imigrantes. Né. Eu me lembro quando eu morava em Lajeado, né, eu cheguei em Lajeado, era 2012, 13, passavam carros, né, chamando pessoas para se inscreverem para trabalhar nos frigoríficos, né. E isso, né, acabou, é claro, com a crise, só que os imigrantes iam para lá para ocupar esses postos que os locais não queriam, porque já conheciam, né, já sabiam as condições de trabalho, né, sabiam que é muito penoso, né, esse tipo de trabalho, então que, em função disso, né, queriam evitar. Então, acho que além, não é, da gente pensar em propostas que se destinem, né, aos trabalhadores migrantes, há que se denunciar condições de trabalho, né? Essas condições de trabalho que são realmente delicadas. Se alguém mais quiser entrar para contribuir, aí fique à vontade. Eu vou aproveitar, então, o ensejo, falar algumas coisas. Acho que, bom, é muito interessante. Eu conheci o artigo é fantástico, muito bom mesmo. A pesquisa também, muito, muito bacana. Eu acho que tem algumas questões que me vêm à cabeça, assim, né, ouvindo a exposição de vocês. A primeira delas, eu acho que é a centralidade do trabalho, como vocês colocaram, né? Centralidade do trabalho para a migração, centralidade do trabalho para a pandemia, no momento em que a gente tem tido, enfim, um retorno compulsório a atividades presenciais com por volta de 1.600, 1.700, 1.800 mortes diárias. Então, acho que é bastante interessante perceber isso, né? Como você disse, Daniel, não só para migrantes, mas acho que num contexto mais amplo de hegemonia neoliberal mesmo, né? Acho que uma das questões que me vem à mente, assim, é entender um pouco essa diferença entre ser atraído e ser importado, por assim dizer, né? Se por um lado você tem uma restrição dos fluxos dos indesejáveis, por assim dizer, com fechamentos seletivos de fronteira, com algumas fronteiras ficando abertas e outras não. Por outro, você tem importação de mão de obra, quando você, por exemplo, está falando dos imigrantes muçulmanos, né, que vão fazer abate halal em Chapecó e em outras cidades do sul. Essas pessoas são literalmente importadas, né? Elas são trazidas especificamente para atuar nesses postos de trabalho, que também tem a ver com a produção enfim, desse capitalismo 4.0, em que atende às necessidades culturais, né? Então a gente está aqui fazendo um abate que tem, entre várias aspas, é culturalmente sensível e que tem a ver também com saúde, porque é uma dimensão simbólica da saúde muito diferente dessa que na biomedicina ocidental se dá atenção, mas que é a exploração de mão de obra, né? Exploração de mão de obra de imigrantes muçulmanos em geral. Então, acho que isso é uma questão que chama atenção, assim, sobre o contexto da pandemia. Eu acho que um outro, talvez aí eu acho que, como sugestão, possa entrar nas propostas, é que
não tem como falar em agroindústria e frigoríficos e trabalho imigrante sem falar de trabalho escravo, especialmente no momento em que a gente viu agências internacionais envolvidas em interiorização de imigrantes que foram parar em situação de trabalho escravo, né? Na agroindústria, em fazendas, né? Em grandes empresas como a Ambev e a Heineken. Então, acho que talvez essa uma das sugestões para a proposta talvez seja a gente demandar, de alguma forma, uma abordagem um pouco mais sensível das agências internacionais, a saber, Acnur e OIM, desculpa, sobre que tipo de interiorização que se faz e qual tipo de acompanhamento que se faz após essa interiorização. Porque da forma como se é feito, enfim, me parece bastante sem critério, da forma como é feito, por exemplo, as sensibilizações de empresas para a contratação de imigrantes, sem um acompanhamento longitudinal posterior, você torna esses migrantes, assim, essas agências, elas se tornam parte do mecanismo de aliciamento de imigrantes para situações precárias de trabalho ou de trabalho escravo. Então, a gente não pode deixar de considerar que não só as agências internacionais têm dinheiro público e tem dinheiro das agências internacionais ajudando empresas a escravizar migrantes hoje na cadeia da agroindústria brasileira. Então, talvez, acho que uma pressão nesse sentido, a partir das propostas da plenária, possa ser interessante. Bacana. Obrigado, Alexandre. Alguém mais que queira contribuir aqui com alguma reflexão, com alguma ideia para a gente colocar bem pragmática ali no... Não é isso que o pessoal quer, ideias práticas, né? Pelo que eu entendi, para a gente poder colocar na proposta final. Eu acho que seria interessante sair com um documento também reivindicando uma ampla campanha, né, de sensibilização com relação à vacinação, né, e que tenha, de fato, apoio das políticas públicas, mas também, né, dos sindicatos, de todas as instituições que possam ajudar nessa sensibilização, né, seja nos canais da mídia, né, seja, enfim, na televisão, no rádio, porque eu acho que, de fato, a gente vai enfrentar um novo período agora, né, e também foi falado aqui das sequelas, né, que também acho que vão ser temas, assim, para a próxima etapa dessa crise, né, muito profunda da pandemia e que vão exigir uma articulação muito maior que a gente não viu, né, até agora, de atenção sobre a população migrante, né, então nos municípios e tudo isso. Então, acho que seria importante sair com uma diretriz bem clara também, que poderia ser assinada pelas diversas organizações, né, grupos de pesquisa, poderiam assinar esse documento de reivindicações, assim. Pois é, interessante. Eu fiquei me perguntando também, não é? Se já não teria que ter algum tipo de ação ou campanha de informação voltada para as empresas, né? Que são elas, de fato, as empregadoras. Não é? Fiquei me perguntando o que vocês acham, se a gente sugere alguma coisa nesse sentido ou não. Então, eu vejo que essa parte de observação, observatórios internacionais, no momento que a justiça aqui no Brasil acaba dando espaço para empresas, para os gestores públicos, uma cumplicidade, talvez assim investir mais nessa parte de observação externa, né, já que a gente está meio que amarrado nessa condição. A OIT, indicador, porque assim, aquela política da interiorização chegou aqui no Paraná também, fizeram assim uma propaganda de uma empresa, foi para o Jornal Nacional, que contratou os venezuelanos,
que dava tudo, fizeram propaganda dessa interiorização. Então, há um mito muito grande, né? Mito, né? Desse modelo de... Mas o que significa? Depois, 2, 3 meses depois, a gente ia saber que esses venezuelanos que foram contratados não estavam recebendo salário, que era tudo meio em dívida, estava se configurando um trabalho escravo nessa, não sei se vocês viram a propaganda na época, hoje tem um silêncio, assim, mas nós temos algumas pessoas olhando, assim, mas tem que ter uma força maior, né, nessa cumplicidade de justiça e empresários, né, a gente teria que ter uns caminhos, assim, estratégicos para quebrar, né, um pouco essa força que eles adquiriram. A pensar. Porque fico pensando também nessa linha, né, do que a Sueli colocou também na descartabilidade, né, dos trabalhadores nesse período da pandemia, e me lembrei de um caso com um brasileiro, né, que estamos acompanhando no grupo da pesquisa da Covid-19 no trabalho, e que ele era motorista de ônibus, né, e contraiu a Covid no trabalho, e ficou com a sequela de um problema na perna, né, em que prejudicava ele conduzir o ônibus, e foi demitido sem nenhum direito, sem nenhuma justificativa, né, e também está enfrentando dificuldades em diálogo com o sindicato. E aí eu fico imaginando, né, se isso está acontecendo, né, com nós, trabalhadores brasileiros, imagina com os imigrantes, né, que é um abandono total, assim, né, e num momento em que os sindicatos estão precarizados, em que a gente está tendo toda uma dificuldade de acionar a justiça, né, nesses casos. Então, realmente um desafio muito maior, né? E eu acho que a gente tem que conseguir articular isso realmente nessas frentes, né, de trabalho como essa, muito importante que tá se constituindo. Mais alguém deseja Como contribuir? sugestão, eu não sei se faz sentido para você, se você quiser projetar o documento e ir escrevendo as propostas, que aí o pessoal já vai vendo e vai contribuindo, talvez. Certo. Vamos lá. Nesse aqui, não é? Todo mundo vendo aí? Esse foi o documento que a gente recebeu da organização. Eu abri no Docs. Qual é o teu? Tu tem um Gmail? Posso colocar aqui, Alexandre? Aí você pode modificar ali comigo. Tá. Só tá bem pequeno. Não sei se está todo mundo... Eu não estou conseguindo ver direito. Foi? Melhorou ou não? Sim. Então, aqui a gente tem então, o nome da atividade, né? Organização, eu coloquei as universidades. Proposta para a plenária final, então a gente diz denunciar a situação de vulnerabilidade e precariedade do trabalho dos trabalhadores migrantes nos frigoríficos, pensar estratégias locais dos municípios onde se encontram os frigoríficos para evitar a contaminação nos transportes de trabalhadores para os frigoríficos. Né? 3, o que a gente coloca aqui?
Priscila, acho que seu microfone está fechado. Essa sugestão do Alexandre de trazer as organizações internacionais para mobilizar, né, para essas regulamentações, né, já que a gente só tem o Ministério Público do Trabalho, não tem mais o Ministério do Trabalho. Mais alguma coisa? Acho que seria a Mais campanha de sensibilização, né, junto ao poder público, junto ao Estado. Tá? Sobre a situação dos trabalhadores? Acho que poderia ser tanto a sensibilização sobre a prevenção e vacinação dos trabalhadores dos frigoríficos, né? Ou poderia ser mais amplo também, dos trabalhadores imigrantes. Trabalhadores e trabalhadoras imigrantes, né? Mais alguma sugestão? Então, Priscila, o eu sentido compartilhei com você. da mobilizar é também de uma ideia de observatório, no sentido de acompanhamento, talvez, dessa condição. Seria um observatório sobre o trabalho ou sobre especificamente o trabalho nos frigoríficos? Sobre o trabalho de maneira mais ampla, sim, tem o OBMIGRA, que era ligado ao antigo Ministério do Trabalho, né? Aí talvez eu não sei se vale a pena especificar. Ou regionalizar, não sei, talvez um observatório da região sul, os trabalhadores da agroindústria, não sei, alguma coisa específica. Que oficialmente nós temos 2 observatórios. Eu sei que a Unicamp tem um núcleo de estudo que chama Observatório, e também tem lá em Brasília, né, o observatório que estava ligado, né, com os dados mais quantitativos, né. Aí, agora eu não sei, em termos de ligado ao Ministério do Trabalho, Defensoria Pública, porque tem que ter a OIT, acho que seria no caso, viu? É mais, porque você vai lá e tem que pegar no flagra, você tem que pegar provas, né, que está havendo uma violação dos direitos dos trabalhadores, né, e esses 2 observatórios que já existem, eles não dão conta. Tem uma estrutura muito maior. Parece que a Sueli está sugerindo algo mais no sentido de uma rede, né? Uma rede que tem uma estratégia jurídica e política por detrás ali da proteção dos direitos dos trabalhadores imigrantes nessas condições, né? Botei ali entre parênteses, né, para contemplar, que na plenária eu acho que isso ainda vai ser, essas propostas vão ser debatidas também. Né? Mais alguma sugestão? Uma dúvida, Daniel e Priscila.
o SUS atualmente tem o campo de profissão, né? Mas não é obrigatório, certo? Vocês sabem como que está esse preenchimento no caso desses trabalhadores? Na verdade, por exemplo, Lajeado tem uma cobertura de quase 80%, né? Encantado é uma cobertura menor, Estrela também é uma cobertura menor ali. Lajeado acho que é 76% a cobertura do SUS, da Estratégia de Saúde da Família, né? Está mais ligado à alta complexidade. Agora eu estou em Passo Fundo, aqui a cobertura é de 43%, e Marau, que é um outro município que eu supervisiono, também é 100%. Os dois são locais onde tem frigoríficos, né? E por isso que eu acho que talvez a gente tenha que investir na questão do fortalecimento da atenção básica em saúde, porque é o que faz a prevenção, a promoção e o controle e a vigilância sanitária, né? Então, é isso que mantém isso dentro dos territórios, né? Além de se articular com essas redes, essas organizações. A situação é que está bem precarizado, assim, de profissionais na maior parte das áreas, né? Porque muitos profissionais, pela situação da pandemia, pediram, inclusive, exoneração, né? Por estarem na linha de frente. Então, a gente não está com as equipes completas, né? Eu acho que isso é uma realidade de diferentes regiões, que tiveram também profissionais que se contaminaram, né, por estarem muito expostos, né, mas tem uma força grande que é das residências multiprofissionais, que ainda existem nesses espaços, que é um espaço de formação, e que ganhou um abono para que esses residentes continuassem atendendo no tempo da pandemia, né, ganhou uma bolsa à parte, o que fez com que mantivesse esses serviços funcionando. Então, coloquei aqui fortalecimento da atenção básica em saúde, com articulação com as redes de proteção social, formais e informais, voltadas aos imigrantes. Mais alguma proposta? Não havendo outra proposta, não é? A gente pensa em Priscila. A plenária final ela ocorre amanhã, não é isso? Você tem o horário? 14 horas. A gente vai... Às 14 horas. Isso. Você quer representar ali? Eu, infelizmente, não consigo amanhã, nesse horário. Eu estou organizando um evento aqui, que vai ser de amanhã até quinta, mas eu vou botar, porque eu vou ter aqui, né? O Alexandre ou a Sueli talvez podem ficar no apoio? O Alexandre vai estar lá. Eu vou estar com certeza. A gente pede que pelo menos alguém da atividade esteja presente para a gente... Você não pode, o colega Daniel já não veio, né? Sobrou para mim. Eu vou ter que avisar, que de tarde é GT, então vai ser mais tranquilo, não tem problema. Não, 2 horas, então, mesmo a ideia amanhã é só fazer essa leitura das propostas e aprovar e incluir no documento final. Então, a gente reservou 3 horas, mas não sei se todo mundo precisa ficar todas as 3 horas, se não puder, né? O ideal é que fique, mas assim, se não puder também a gente entende. Ótimo. Todo mundo assinou ali a lista de presença, né? Daí entra como cúmplice, né? A gente entra ali como cúmplice. Eu vou pensar até amanhã, se tiver mais alguma ideia, eu acrescento e levo ali para a relatoria. Mas eu queria agradecer, então, a presença de todos e todas. A gente vai acabar alguns minutos antes, né? Eu de manhã já estava numa defesa de tese, depois não parei, dei aula e já vim direto para cá. Então, tudo sem sair da frente desse meu computador aqui, né?
Eu quero agradecer muito. Eu acho que a gente precisa estar aproveitando e valorizando esses espaços, né? A gente tem que se unir e denunciar, aí, especialmente nesse contexto delicado pelo qual a gente está passando, não só para os migrantes, né? Mas no nosso país como um todo, né? E os migrantes, pela própria condição de mobilidade, acabam sendo ainda mais vulneráveis ou mais fragilizados. Nós tivemos essa semana aqui, por exemplo, um estudante de Angola que chegou aqui para a UFSC em condições bem precárias, né? E como a instituição não tem uma estrutura de apoio, os professores foram chamados, cada um começou a ajudar como podia para acolhê-lo, né? Mas a gente precisa também criar mecanismos, né, de proteção. Não dá para vir para uma universidade, num local afastado também, e a pessoa não ter as mínimas condições de acolhimento. Então, pensando nisso, né, a gente está pensando em cursos internos, né, para formação, tanto dos colegas de serviço social, das estruturas, do pessoal que é gestor aqui na instituição, para a gente ter um melhor acolhimento, né? Eu acho que a gente aproveitar desses espaços para denunciar o setor que mais emprega, né, imigrantes, né, faz parte do nosso papel enquanto pesquisador de não ficar somente, né, atrás dos dados, né, os informantes, mas procurar de alguma maneira impactar e trazer alguns benefícios práticos das nossas pesquisas que possam trazer melhorias ou impactar positivamente, ou pelo menos denunciar, né, a situação delicada a qual são expostos os trabalhadores, né, e os trabalhadores migrantes ainda mais, dentro dos frigoríficos ou da indústria da proteína animal aí no nosso país, tá bom? Então, muito obrigado aí, Alexandre, Priscila, Sueli, Karine e tantos outros que compartilharam aqui com a gente esse momento. Amanhã a gente está lá, então, na plenária final. Um abraço a todos e a todas, e a gente se encontra aí na luta, companheiros, né? Vamos Abração aí. Daniel, Obrigada, pessoal. Antes de terminar... Obrigada pelas questões, vai nos dar gás para dar continuidade. Antes de terminar de maneira efetiva, eu vou só passar aqui, então, a programação de amanhã, para o pessoal que quiser participar. Das 8 às 10, a gente vai ter a atividade Mulheres Migrantes e Refugiadas no Brasil durante a pandemia da Covid-19, um olhar desde a prática em um projeto de extensão universitária. Aí, das 10 às 12, vamos ter, primeiro, a atividade chamada Igreja Acolhedora, sobre um projeto de acolhimento de migrantes e refugiados pela Igreja, e Nova Esperança, Migração Internacional, Território, Proteção Social e Subjetiva, até meio-dia. E aí depois, às 14, a plenária final para aprovação das propostas. Tudo isso, pelo menos a maior parte, a gente vai transmitir pelo Facebook para quem quiser assistir. Beleza? Perfeito. Muito obrigado aí, pessoal. Bom, boa jornada de trabalho amanhã para todos e todas também, tá bom? Abraços aí. Valeu, até gente. mais. Obrigado. Boa semana, pessoal.